E aí pessoas, tudo certo? Dei uma pausa, um hiato com o Nômade Cerebral, mas agora vamos voltar às atividades. Até porque tem muitos assuntos aí bombando, né, em todo o Brasil a respeito de coisas absurdas, mas que eu gostaria de frisar vocês que não são tão absurdas assim. Vamos lá, vou falar a respeito do político Arthur Moledo Duval, do canal Mamãe Falei, e vou também fazer o contraponto com o humorista Nego Di, aqui do Rio Grande do Sul. Já dando um spoiler aí, uma pista de qual a região que eu resido, né? Mas vamos nessa. Qual que é o pensamento do dia? Tempos atrás, o Arthur Moledo Duval bateu muito no Nego Di por palavras ditas que significaram para ele e para a cabeça de muitos brasileiros como se fossem ofensas a certas partes da população. E esse público, principalmente, foi mulheres, né? Os alvos principais, o foco principal. A luz que foi acendida em cima do assunto. Então, ele ironizou algumas questões ali do Nego Di, comentou que ele era um cara ridículo, um cara imbecil, assim como ele também já falou coisas desse mesmo cunho a respeito do nosso atual presidente, né? E aí quero deixar claro, o meu assunto aqui abordado é apenas sobre frases ditas de forma imbecil, de forma equivocada. É sem expor lado político e sem favorecer lados políticos, pois cada lado seu aí tem o direito, né, de errar, e também tem os seus pontos factíveis ali onde tanto um lado errou quanto acertou, como tem também a defesa por pessoas histriônicas que lidam com os políticos como se fossem entidades religiosas ou entidades crísticas, vamos dizer assim. Então existe muito fanatismo envolvido nesses assuntos. E eu não quero aqui abordar o fanatismo de cada um, respeito, apesar de não concordar com o fanatismo exagerado, nem de um lado nem de outro, tá? Tenho as minhas convicções políticas religiosas, que na realidade não tenho religião, para falar bem a verdade, mas creio sim em Deus, creio em Nosso Senhor Jesus Cristo, mas os meus conceitos são diferentes do que a grande massa pensa. Mas esse é assunto para o futuro, não é para esse momento. A gente tem coisa mais importante para tratar hoje, que na realidade é justamente a parte social, onde o assunto principal aqui é os apontamentos em críticas geradas de uma pessoa por outra, né, de uma parte a outra, mas que no fundo, um lado quer criticar o outro, mas erra no mesmo ponto. Então vamos lá, no passado não muito distante, quando o Nego Di fez parte do Big Brother, né, ele fez ali alguns apontamentos, algumas ofensas por parte de alguns, mas que depois, se vocês forem analisar bem o lado do humorista, né, e forem verificar as redes dele e tudo, vocês vão ver que ele não errou tanto assim, né. Ele teve ali sim uma saída do Big Brother de forma bastante contundente, né, com um percentual bem elevado, e não tem como alguém que está no Brasil não saber a respeito desse assunto, porque qualquer portal que tu abria, até mesmo um site de notícia séria da tua cidade ou da tua região, abordava o assunto. Não importava onde, não importava a instância que tu estava, o estado que tu estivesse, se falava desse assunto. Então todos ficaram sabendo, inclusive quem não assiste isso. É um assunto idiota? Sim, porque Big Brother não muda a vida de ninguém, nem mesmo quem ganha. Muda por um tempo, mas grande parte acaba caindo no limbo depois. A não ser que, como a gente diz, tenha um hype por algum motivo, e aí a pessoa fique ali naquela evidência, naquele holofote por algum tempo. Mas igual, se a pessoa não desenvolver alguma outra atividade que dê sustentabilidade à persona dela, ela acaba caindo no esquecimento. Vamos citar aí o exemplo, agora aproveitando o gancho de Big Brother. Diego Alemão foi um cara que ganhou uma edição e ficou famosão por um tempo. Ele não só ganhou dinheiro do concurso ao qual ele participou, que é o programa, como ele também acabou ganhando depois muita grana com publicidade, presença em eventos e assim vai. Então o cara conseguiu ficar milionário sim, a ponto de hoje só utilizar investimentos de tudo que ele ganhou lá atrás. Mas hoje, alguém fala em Diego Alemão? Não. A mesma coisa agora, a Juliette vai estar por um tempo com evidência no holofote, mas logo vai ser esquecido. Isso é uma questão aí de, sei lá, 5, 10 anos e vai cair no ostracismo também. A mesma coisa lá o Gil, que fez algumas propagandas. Enfim, essas pessoas perdem o hype
até porque agora nós já temos uma nova edição rolando. E essas pessoas, querendo ou não, elas estão agora mais evidentes que os antigos participantes. Mas qual é que é o assunto aqui de fato? Apesar de toda essa análise aí no campo de nacionalidade brasileira e vamos dizer assim, a divulgação em massa do teu nome numa rede. Ainda mais o canhão que ainda é a Rede Globo, devido a tudo que galgou nos últimos 50 anos aí. O Arthur Moledo Duval teceu críticas duras ao Nego Di. E aí que vem a minha paulada agora matadora. Ele julgou o Nego Di, sendo que eu não estou defendendo lado nenhum, vejam bem. Esses papos aí, que foram divulgados agora do Arthur, mas a mamãe falei, se você for hoje num bar, tu vai ver muita gente falando isso. Muito homem. Assim como também tem muita mulher que nos bastidores também fala muita bobagem. E não venham mulheres dizer que não falam e que são puritanas, boas samaritanas, inocentes agora, porque é mentira. Toda mulher tece comentários preconceituosos com homens gays, com mulheres gays, e o contrário também acontece. Assim como o próprio público gay também faz brincadeira. E aí tem um detalhe. É óbvio que hoje a gente não tem mais espaço para intolerância. Por quê? Tu pode ter uma pessoa extremamente religiosa dentro de uma igreja e ela ter um filho homossexual, ou uma filha homossexual. Então, não adianta hoje tu criticar e debochar e dar risada, dizendo, que fulano é tal coisa, fulano tem jeitinho. Beleza, tu não sabe se daqui a 3, 4 anos tu vai ter um filho ou uma filha e ela não vai, em poucos anos, revelar, olha, eu gosto da mesma galera do qual eu pertenço do gênero. Então hoje debochar, criticar, fica muito complicado, porque tu nunca sabe em que momento alguém da tua família, ou até mesmo da tua família, que eu não só sugerindo tio, tia, primos, daqui a pouco dentro do teu cunho familiar, no teu berço, né, dentro do teu lar, vai ter alguém que se enquadra nessa, não diria situação, nessa condição. E aí detalhe, pais religiosos, tu vai pegar teu filho e quebrar ele a pau? Porque ele optou por transar com alguém do mesmo sexo? Independente de filho ou filha? Não vai, né? Tu não vai maltratar ou então expulsar da tua casa por uma orientação sexual. E aí vem a questão, todo esse assunto aí que eu abordei é para agora, com poucas palavras, deixar o recado para vocês. Nunca julgue alguém tão fortemente por uma frase infeliz, porque tu não sabe ali na frente se tu não vai passar pelo mesmo tipo de julgamento. Às vezes numa situação diferente. E por que eu tô falando isso? O Nego Di levou muita porrada. Eu não tô defendendo o Nego Di. Não tô defendendo a frase por ele dita. Assim como eu não defendo nenhuma frase dita equivocada. Só que condenar uma pessoa por uma frase infeliz pelo resto da vida é errado em qualquer situação. O Arthur Moledo Duval tem o seu erro? Com certeza. Mandou muito mal, né? Ainda mais ele como político. Ele tem que ter mais cuidado ainda, porque ele é uma pessoa pública e com exposição política. Ele defende a população. E ele, no papel de defensor da população e vamos dizer assim, entre aspas, um procurador pelos atos civis dentro da política, ele deveria dar exemplo sempre. Então a frase dele foi infeliz? Foi. Agora, tirar tudo que ele fez, todo o legado positivo, não é justo também. Assim como para nós, sulistas, que temos o Nego Di aqui como um humorista e como uma figura que defende não só gaúchos, né, e representa os gaúchos, como também representa uma minoria de cor, esses caras, eles não podem ser execrados por uma frase infeliz aqui e acolá. Até porque com a maturidade que vai rodando a cada dia nas costas e no cérebro de cada um, vocês sabem que daqui a 15, 10 anos eles vão se arrepender amargamente dessa frase e eles vão daqui a pouco fazer um vídeo diferente dizendo, olha, aquela vez que eu expus tal e tal opinião, eu emiti tal opinião, eu sabia depois de tanto tempo que eu estava errado, mas eu deixei a poeira assentar para vir agora declarar isso, né? Reabordar o assunto. E é isso que eu digo a vocês, todos que estão condenando hoje o Mamãe Falei, ou já condenaram o Nego Di, ou já condenaram o Bolsonaro, ou Lula, ou qualquer outra figura pública, não interessa quem, por uma frase infeliz,
saibam que todas essas pessoas que julgam também já foram julgadas, também cometem essas falhas e também têm frases infelizes, e às vezes todos os dias da semana, todos os dias do ano, todos os dias em décadas. E aí estão agora querendo excomungar o cara, ou, enfim, destruir o cara, aniquilar ele por uma frase infeliz. Eu não concordo com a frase. É óbvio que eu não concordo com a frase. Mas agora, dizer que a pessoa está totalmente errada o resto da vida por uma frase e não dar a mão à palmatória, não repensar sobre ela em outros aspectos, e simplesmente agora estão pedindo a cassação do político. A frase foi infeliz? Foi. Ele estava errado quando ele disse, sim, ainda mais pela posição. Mas não acho que é pra tanto. Assim como ele ter dado tanta porrada no Nego Di no passado por frases infelizes, também achei errado. Porque eu sabia que em algum momento ele ia ter uma frase infeliz divulgada, e aconteceu, não demorou tanto assim.